Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliane Stadler e nós estamos juntos aqui hoje para falarmos sobre patrimônio cultural. Essa é a nossa quinta aula e hoje nós vamos falar sobre violência ao patrimônio. Lembrando que esse vídeo faz parte do nosso curso de extensão em patrimônio cultural, que integra o meu estágio, um estágio híbrido que estamos fazendo de forma remota, para a conclusão do curso de graduação e licenciatura em História, ok? Então, vamos lá? Bem, o nosso tema de hoje é um tema muito relevante, porque além de ser muito atual, por várias coisas que têm acontecido no mundo hoje em dia, ele é um tema também muito delicado, porque falar de violência ao patrimônio é também falar de ideologias, de grupos sociais negligenciados pelo patrimônio também. Temos que falar também sobre a elitização do patrimônio. Então, geralmente, esses temas, eles afloram discussões, esses temas são delicados, mas devem ser abordados de uma forma crítica e devem ser discutidos, porque é um tema atual e que muito tem se falado, ok? Vamos lá, então, para iniciarmos. Vou compartilhar com vocês aqui os meus slides. Opa. Violência ao patrimônio cultural. Bem, para iniciarmos aqui, nós já temos uma imagem aqui, olha só, de uma estátua dos Budas gigantes lá no Oriente Médio, tá? Com a fonte aqui, é uma das estátuas aí que foi destruída por motivos ideológicos pelo Estado Islâmico. Então, não ser da religião muçulmana, por ser budista, por representar a religião budista, ele foi destruído por um grupo que não concorda com essa ideologia. Então, aí o patrimônio, ele sofreu violência, e não é a violência, fala, poxa, mas violência é uma peça de concreto, mas as pessoas que se sentem representadas por esse patrimônio, elas também sentem essa violência, elas se sentem afligidas, elas se sentem atingidas em ver aquilo que representa a sua crença sendo destruído. Uma comunidade que não possui um vínculo com seu passado, fatalmente perde sua identidade cultural, a qual pertence seu patrimônio. Essa é a grande questão, gente. Então, quando um patrimônio ele é afligido, quando ele sofre violência, e essa comunidade vai perdendo, assim, seu patrimônio, o que acontece? Ela perde com isso a sua identidade cultural. Nós vemos em conflitos, muitas vezes, quando antigamente, na Idade Média ou na Idade Antiga, quando se conquistava certo local, quando uma nação, quando uma nação conquistava outra nação, o que eles faziam? Eles destruíam todos os patrimônios que representavam a identidade daquele lugar, né? Para quê? Para destruir a identidade cultural daquele povo, para impor a sua. Então, nós temos um exemplo aqui da Casa do Ipiranga. Muitos devem conhecer aqui na cidade, na Grande Curitiba, na cidade de Quatro Barras, nós temos o Caminho de Tupava,
que é o caminho pela Serra do Mar, que desce ali pela Serra do Mar, que cruza a linha férrea e vai até o litoral. É um caminho antigo, que era usado pelos moares para transportar, quando não se havia a estrada, a rodovia, para se transportar tudo que vinha por Paranaguá. Então, vinha nos lombos dos moares, é um caminho de pedra, que leva cerca de 7 horas e meia para ser percorrido, e no entorno, durante esse percurso, tem alguns imóveis, algumas edificações da época ali da criação ali da construção da estrada de ferro, né, na década, no século XIX, em 1850. Então, e a Casa do Ipiranga, é uma dessas edificações, que aqui nós temos uma imagem acima, como era a Casa do Ipiranga antes e como está agora, nessa imagem abaixo. Então, olha só, é uma bela casa em estilo colonial. A Casa do Ipiranga, ela abrigou ali, morava ali Rudolf Lang, que era engenheiro e responsável pela linha férrea, pela construção da linha férrea, e ele abrigou ali por algum período o pintor Alfredo Andersen, que retratou, pintou a Serra do Mar ali e ficou hospedado na casa. Bem, a casa era belíssima, e todos que passavam pelo caminho do Itupava, que faziam as trilhas ali até algumas décadas atrás, podiam contemplar a beleza da casa, e ela também servia, por último, ela serviu ali para a rede ferroviária, onde seus funcionários tinham a casa como local de lazer. E, por último, a casa com a venda da rede ferroviária, com as privatizações, a casa ficou abandonada e não entrou na compra ali da linha férrea, no uso da linha férrea. Então, agora ela se encontra no estado que está, de completo abandono. Olha só. Olha o que restou da casa, né? Aquela belíssima casa, restou essas ruínas, totalmente destruída, a vegetação tomou conta do local. E quem destruiu? Não era certamente quem fazia as trilhas, quem podia contemplar. E nas redes sociais nós podemos ver que até recentemente foi criado um grupo de pessoas que apoiam a restauração, que estão se movendo para conseguir restaurar a casa. E até nesse livro aqui, Nem Tudo para Todos, do professor Luciano Chinda Duarte, um livro feito com muitas mãos, com muitos artigos, pelo grupo de estudos e pesquisa de patrimônio cultural, do qual eu também fiz parte, e com muita felicidade também pude contribuir com um artigo. Eu escrevi justamente a respeito da Casa do Ipiranga, que a história dela e como ela foi depredada, como ela foi destruída pelo simples vandalismo. Aqui nós não temos um motivo ideológico, nós não temos uma outra razão de ser dessa violência, a não ser o puro vandalismo. Então, e também não só o vandalismo, mas a violência de não se preservar, a violência de quem não via ali, de repente, um bom uso econômico, não via motivos para se preservar, e isso foi o que aconteceu. É muito bom que agora tenham... veja só como é uma coisa civil, é da própria comunidade que parte mesmo o desejo de preservar aquilo que elas acham que a representa, aquilo que elas acham que é importante guardar. Então, muitas pessoas que por ali passam, que fazem esse caminho, que viram a destruição dessa casa, outras que trabalhavam
outras pessoas que trabalhavam na rede ferroviária. Então, elas se uniram agora para poder preservar, para poder restaurar essa casa. Esperamos que em breve possamos ver aí novamente essa casa restaurada, tendo um bom uso, de repente, aí, de conscientização, de apoio a quem possa estar fazendo as trilhas aí em meio à natureza, né? Ao se violar, olha, temos aqui mais uma frase, ao se violar um patrimônio com significância social, se agride também a comunidade a qual aquele patrimônio bem a representa. Então, se nós formos ver, se você acessar ali as redes sociais, você vai ver quantas pessoas se sentiram atingidas pela destruição da casa. Quantas pessoas sentiram a dor de ver algo belo, algo que poderia estar tendo um bom uso, sendo destruído e está ali nessa situação. Então, você vê que não é apenas a destruição material, mas é a significância social do que representa aquele bem. Então, vamos lá. Olha só, aqui nós temos também uma amostra de violência ideológica, por motivos ideológicos, como nós mostramos já bem no início ali. Nós temos aqui um mapa que mostra um mapa da Istoé, feito pela Istoé, que mostra aqui, deixa eu ampliar, os sítios culturais destruídos pelos extremistas, então, esses por motivos ideológicos. Olha só, quanto do patrimônio se perdeu por motivos ideológicos. Então, nós tivemos vários mausoléus, grupos extremistas, olha aqui, na Líbia, na Síria, no Iraque, no Afeganistão, em Mali. Todo esse patrimônio aqui destruído por questões ideológicas, por uma não concordância com aquilo que se acredita, por se pensar diferente e acreditar que por acreditar que esse patrimônio não possa existir, ele foi destruído. Então, aí não é só uma questão de vandalismo puro, é uma questão ideológica mesmo. Aqui, olha só, nós temos outra amostra aqui de violência também, aí bem recente, por 2 anos seguidos, por motivos ideológicos também. Igrejas incendiadas em Santiago, no Chile. As igrejas foram incendiadas por grupos também ideológicos que não concordam com aquilo que a igreja diz, com a posição da igreja, e acabaram colocando fogo nas igrejas lá no Chile. Também é uma violação, pensa só as pessoas que frequentam, as pessoas que se sentem representadas por esse patrimônio, elas se sentem afligidas, né? Como nós vimos ali anteriormente, é uma significância social. Então, se alguma coisa me aflige, eu posso destruí-la. Se eu me sinto agredida por algum bem, como eu vou agir em relação a isso? Eu posso destruí-lo? E como nós poderemos? São todas perguntas para a gente poder refletir e para poder entender melhor. Como nós podemos agir diante de um patrimônio que nos aflige, que se aquele patrimônio ele está trazendo algum tipo de violência para nós. Olha só, aqui nós temos mais um monumento, aqui todo pichado, é muito famoso, é o monumento aos bandeirantes, no Ibirapuera, em São Paulo. Nós temos aí uma imagem da revista Veja, ele todo pichado. Bem, aí nós vemos uma violência pela falta de representatividade do patrimônio por algumas pessoas e comunidades.
O patrimônio, por sua vez, também inflige violência às pessoas que se sentem agredidas pelo que ele representa. Bem, nós entendemos, todos aprenderam sobre os bandeirantes na escola, como os desbravadores, né? Que eles foram aí para o interior do Brasil, atrás das riquezas e pedras preciosas, e abriram caminhos para o interior, para o povoamento do interior do Brasil. Só que nesse percurso eles levaram violência racial contra os indígenas, os nativos, e então contra as mulheres também. Então, hoje, ele é um patrimônio muito criticado. Por que tem um patrimônio aos bandeirantes no Ibirapuera, sendo que os bandeirantes tiveram práticas que hoje sabe-se que são práticas equivocadas, erradas, são práticas inaceitáveis para a sociedade de hoje. Mas o que há que se entender, o que há que se explicar é poder entender esse patrimônio de uma forma crítica. Ele representa um período, ele representa algo que aconteceu. Então, nós, em vez de anular aquele patrimônio e tentar apagar o que aconteceu, nós não precisamos olhá-lo como algo a ser reverenciado, a ser adorado, mas com um olhar crítico mesmo, poder entender o que aconteceu naquela época, poder mostrar e falar, ó, os bandeirantes fizeram isso, mas eles agiram desta forma, que não era correto. Então, ao invés de simplesmente apagar, o que é correto? É isso que nós temos que tentar entender. O que é correto? É destruir esse patrimônio ou é entendê-lo de uma forma crítica? Não apagando os erros do passado, mas poder entender ele de uma forma mais crítica hoje em dia. Até porque nós temos que contextualizar ele dentro do seu tempo. Não podemos contextualizar ele agora, colocar ele no banco dos réus hoje com os nossos valores, né? Que não eram os mesmos daquela época. Então, é isso que nós devemos tentar entender, e isso faz parte da educação patrimonial. Aqui nós temos um outro tipo de violência, violência pela modernização. Então, aquilo que acha-se que não é mais atual, que está fora dos padrões, que não está mais tão bonito ou tão moderno para os dias atuais, põe abaixo para dar vez a outra coisa mais moderna. Então, esse aqui era o Palácio Monroe. O Palácio Monroe, ele era um edifício no Rio de Janeiro, no centro da cidade. E ele abrigou ali o Senado Federal, na época em que o Rio de Janeiro era a capital do país, entre 1925 e 1960. Esse edifício ele foi construído nos Estados Unidos, ele venceu um concurso de arquitetura nos Estados Unidos e ele foi trazido e montado aqui no Brasil. E ele foi demolido em 1976. E no local dele tem uma praça com um modesto chafariz. Então, era um edifício histórico, eclético, se vê vários estilos de arte nesse edifício, e fazia parte da história do Rio de Janeiro. E ele foi demolido ali no afã de modernizar a cidade, no afã de deixar a cidade mais moderna, mais atual. Ele foi destruído. E foi muito polêmico na época, muito polêmica a demolição do Palácio Monroe ali, na época ali da ditadura militar. Então, mais um edifício que sofreu violência, e aqueles a quem se sentiam representados pelo edifício também sofreram junto a essa violência aí pela destruição do Palácio Monroe.
Bem, aqui nós temos um outro tipo de violência, muito grave também, que é pelo descaso e pela falta de manutenção. Então, o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, muita gente chorou junto com vendo a destruição do museu, que conta ali a história do nosso país através de relíquias, através de monumentos, através de documentos que ali estavam, de mobiliários, e enfim, que foi tudo destruído junto com o Museu Nacional pelo descaso, porque o que muitas vezes não se vê, a cultura é assim, muitas vezes não se vê um retorno financeiro, um retorno econômico, e também não se investe da mesma forma. O que é uma pena, deixar queimar a cultura, deixar queimar um museu como um museu nacional, como aconteceu também com o Museu da Língua Portuguesa em 2016, né? O que fazer? Eis a questão, eis a pergunta. Práticas educativas, gente. Trazer representatividade, diversidade cultural. Então, quem não se sente representado, que o patrimônio possa representar aquelas comunidades que não se sentem representados por achar que o patrimônio é elitista e o patrimônio só mostra as casas dos barões ou só mostra os ciclos econômicos, só mostra a história da elite e dos grandes nomes. Então, que essas pessoas, muitas vezes excluídas e com razão se sentem violentadas por um patrimônio que não as representa, que elas tenham representatividade também, que elas tenham a sua história mostrada, que elas tenham a sua história contada, que elas possam olhar para um patrimônio, para um bem, para um monumento e mostrar para seus filhos e para os seus netos quem era aquela pessoa, quem era aquele lugar, o que ele representou para a sua comunidade, o que ele representou para aquela população. Então, é muito importante. E, além disso, o que mais? Promover um olhar crítico a monumentos que representam valores hoje questionáveis, mas que fizeram parte da história. Nós não podemos, pessoal, ser ingênuos. Não podemos ser ingênuos. Claro que nós sabemos, aqui mesmo em Curitiba, nós temos nomes de ruas que foram de bandeirantes. Nós temos monumentos que foram de bandeirantes. E hoje nós sabemos que as atitudes deles eram questionáveis e reprováveis hoje. Mas a gente não pode apagar e dizer que eles não estiveram aqui, que não fizeram parte da história, que não fizeram o que fizeram. Então, nós temos que olhar com um olhar crítico, compreendendo, podendo contextualizar e não simplesmente contando os belos feitos como se os feitos ruins também não existissem, mas contando uma história crítica, e assim nós vamos ensinar valores também, não apenas olhar para um monumento, mas que nós possamos contar uma história de uma forma crítica mesmo, né? Um exemplo de um patrimônio, de um monumento que foi destruído, nós temos ali o Muro de Berlim, ele foi destruído por uma questão ideológica, para quebrar paradigmas, e o restante que foi deixado exatamente para mostrar que ele existiu. Por exemplo, se você for falar com um judeu, se ele quer que Auschwitz seja destruída, eles vão dizer que não. Por quê? Porque é uma história dolorida que não deve ser esquecida, ela deve ser contada, mas contada para se mostrar os horrores da guerra, contada para se mostrar os horrores do que ali aconteceu. Então, é assim que deve ser, um olhar crítico mesmo.
como, por exemplo, no Rio de Janeiro, o cais do Valongo, que era um mercado de escravos, ele deve existir ali como um bem crítico para se mostrar coisas que eram feitas que não devem mais acontecer. Mas se nós simplesmente apagarmos essas histórias, como nós vamos mostrar que hoje pode ser feito diferente? Como nós vamos mostrar que hoje deve ser feito diferente? Que os valores de outrora não são os mesmos de hoje e que nós devemos evoluir enquanto sociedade, não é mesmo? Todo objeto do passado pode ser convertido em um testemunho histórico, sem ter tido por isso, na sua origem, um destino memorial. Desse modo, um monumento histórico não é uma criação deliberada, mas sim um monumento constituído posteriormente pelos olhares convergentes dos historiadores e do amador. Bem, nós temos aqui uma bela citação que resume muito bem o que nós conversamos. E assim eu fico por aqui. Eu agradeço você, eu quero deixar você com essa provocação, com esse questionamento. Peço que você reflita. Não peço que você simplesmente concorde, mas que você reflita a respeito disso. E agradeço por você ter participado dessa aula comigo e até a próxima.